Abra comigo em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. Vou esperar todos acharem. Efésios, capítulo 1. Vamos ler, desculpa irmãos, vamos ler o verso 3 em diante, não é o 4 não. Efésios 1, verso 3, 4 e 5. Né? Até o 6 também pode ser, mas para a gente entender melhor. Todos acharam? Tem gente procurando ainda, vou esperar só mais uns segundos. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Vamos ler até o 6. Verso 3, 4, 5 e 6. Vamos trazer a palavra de Deus essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá, verso 3. Efésios 1, verso 3. Posso ler? Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4: como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Verso 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito da sua vontade, para louvor, verso 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual ele nos elegeu por meio de seu amado. Aleluia. Vamos orar, deixa a Bíblia aberta. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós lemos a sua santa, gloriosa e bendita Escritura. Fala conosco, Senhor, mediante a pregação do Evangelho nessa noite. Que haja revelação, que haja graça e poder do Espírito Santo, que em cada verso o Senhor venha trazer, ó Pai, a interpretação, aleluia, correta, exata, e que o Evangelho do Senhor seja ministrado, aleluia, conforme a vontade de Deus, pelo Espírito Santo, e que todos que aqui entraram, Senhor, possam aprender e sair daqui praticantes da palavra, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Prepara a noiva, prepara a igreja nessa noite, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Toma o vosso assento. Aleluia. Os irmãos que estavam aqui domingo passado devem se lembrar do que eu preguei. E eu quero seguir aquele raciocínio de domingo passado. Eu poderia trazer outra mensagem, mas aquela mensagem ela é muito importante. Nós falamos um pouco aqui sobre a predestinação, o livre-arbítrio, se o crente pode perder ou não a salvação. Se o crente uma vez salvo, sempre está salvo. Nós falamos aqui domingo passado sobre isso. E hoje eu quero continuar falando da predestinação e do livre-arbítrio. Só que eu vou em outros versos, para não ficar somente naqueles versículos de Hebreus, capítulo 6. Hoje eu vou
em mais versículos, vou além, para que nós possamos ainda continuar aprendendo da palavra de Deus. E isso é muito importante. Então, antes da gente começar aonde a gente leu, eu gostaria de falar que a predestinação, o que é isso? O que é a predestinação? Nós acabamos de ler aqui. Se você pegar a Bíblia, irmãos, está cheio de versículos falando dela. Cheio de versículos falando da predestinação, da escolha de Deus, da eleição. E eu disse aqui no domingo passado muitas coisas sobre isso, mas hoje eu quero detalhar já o que é predestinação. E você tem que ficar atento, senão você não vai aprender. Não é isso? Fique atento, preste bem atenção, que você não venha ter dúvida do que vai ser pregado. Predestinação. O que é isso, pastor? Eu vou te falar o que é. O entendimento de predestinação, Deus já escolheu quem vai ser salvo. Deus já sabe todos os que vão ser salvos. Predestinação, Deus já escolheu quem é salvo e quem não é. Meu Deus. E se a gente olhar da forma que Deus vê, eu diria que para nós crentes fica mais difícil ainda a salvação. É sério. Falo com o pensamento que eu tenho. Então, como que nós temos que ver a predestinação? Amém? Eu tive uma revelação do Espírito Santo para a minha vida sobre a predestinação e eu, como pastor da igreja, eu quero passar isso para vocês. Uma visão que o Espírito Santo deu para mim, para entender isso e não criar mais dúvida na minha salvação, não criar mais dúvida no plano de Deus, porque a Bíblia é bem explicada. Se a Bíblia fala de predestinação, é porque ela existe e porque ela é de Deus. Mas então como enxergar a predestinação? Vou te explicar e você guarda isso para o resto da sua vida. Foi a forma que eu achei de melhor para entender a predestinação, para que eu não fique complexo, para que eu não fique transtornado com o que é o Evangelho. Porque isso iria misturar tudo e às vezes a gente ia se confundir e não ia entender nada. Então a predestinação é a visão de Deus e não do homem. Só isso. Só que eu vou ter que te explicar. A predestinação é a visão de Deus e não a minha visão. A predestinação é a visão, aleluia, do Criador e não da criatura. Deus é o Criador do mundo, do universo, de todos os seres que estão na terra. Então Deus te criou, Deus te formou e Deus te fez. E Deus, aleluia, na sua onisciência, onipresença e onipotência, que só Deus tem, né? Deus, Ele conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. A predestinação, ela é de Deus. Deus já sabe todos que vão entrar no céu, quem são os salvos e quem não são. Então a predestinação é a visão de Deus, não é a minha visão, não é a sua. Porque nós somos homem. Cabe a mim e a você, o que cabe a nós? Acreditar em Deus, servir a Deus, ter fé em Deus, viver para Deus, aceitar, aleluia, o sacrifício de Cristo na cruz, acreditar na morte e na ressurreição de Cristo, aleluia. Cabe a nós aceitar as coisas de Deus, o plano de salvação de Deus, tudo isso cabe a nós aceitar, sem você mesmo querer adivinhar, querer saber se você é salvo ou não, se o seu irmão vai morar no céu ou não. Todos nós temos oportunidade e chance de morar no céu. Jesus, quando vem na cruz, Ele vem por todos.
Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Todos os que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso crer, acreditar, aleluia, na cruz, acreditar no sacrifício de Cristo. Eu não posso ficar pensando, eu sou salvo, eu não sou salvo, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou condenado. Senão isso vai ficar um complexo dentro de mim e talvez eu não consiga, talvez eu chegue no culto hoje desanimado, triste e daqui a pouco eu não estou mais aqui. Não podemos fazer disso um dogma. Amém? Olhe a predestinação como Deus sabe todas as coisas. Ela é a visão de Deus, não é a minha visão. Amém? O homem é somente homem e Deus é Deus. Amém? Deus é Deus, nós somos apenas homem, pó da terra. Então a diferença é muito grande, irmãos. A diferença de Deus com o homem é muito grande. Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos nada. Tá? Então faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Jesus já morreu para te salvar. Se crer, será salvo. Amém? Todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Então se você crê, você tem, aleluia, chance de ser salvo. Você crê, você acredita. Hoje você crê. Quantos creem em Jesus? Amém? Todos que estão aqui creem em Jesus? Amanhã você precisa crer também. Depois da manhã, daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30, até o dia da sua morte, você precisa crer em Jesus. Todos os que crê, será salvo. Você tem que crer só hoje? Só ontem? Não, até o último segundo da sua vida, você tem que crer em Jesus. E Ele garante para nós o quê? A salvação e a vida eterna. Mas eu preciso crer e permanecer crendo. Amém? Eu preciso avançar. Não foi que eu comecei lendo? No domingo passado. Amém? Hebreus 6, verso 1. Prosseguir, avançar nas coisas de Deus. Não ficar parado. A fé que eu tenho hoje, amanhã, eu tenho que prosseguir, aumentar a minha fé. Eu preciso crer mais ainda. A cada dia eu preciso crer na vinda de Jesus. Se você deixar de crer, você não vai suportar. Os dias são maus, você não vai resistir. Se a sua fé diminui, você não resiste. A sua fé precisa prosseguir, aumentar em crer. Crer, aleluia, conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. O profeta Oséias disse isso, que eu tenho que conhecer e prosseguir. E Paulo, aleluia, aqui em Efésios, ele está dizendo, aonde nós lemos, Efésios 1:3, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bendito, digno de ser adorado, aleluia, glorificado, exaltado é o nosso Deus. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Aqui não está falando o nome meu e nem seu. Ele nos abençoou, Ele abençoou todos. Amém? Aqui Ele não abençoou um grupo privilegiado. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo, irmãos.
Tudo converge na pessoa salvadora, bendita de Cristo. Tudo converge em Cristo. Tudo que Deus fez foi pensando, aleluia, no seu Filho amado, no seu Filho querido Jesus. Tudo Ele fez, tudo Ele criou e formou juntamente com Cristo. Todas as coisas convergem em Cristo. Toda a palavra, toda a Bíblia, toda a humanidade, todo o universo, toda a existência, tudo que se conhece converge em Cristo Jesus, o Salvador. Aleluia. Eu diria o dono do universo. Aleluia. O Todo-Poderoso. O Alfa, o Ômega, o início e o fim. O que era, o que é e o que há de vir. Ele há de vir. Aleluia. Toda sorte de bênçãos espirituais está em Jesus. Nas regiões celestiais é onde há o combate, nos principados, potestades. Para uma bênção chegar até você, há um combate espiritual muito grande. Não pense que você vai receber algo de Deus fácil. Há um combate espiritual, há uma luta espiritual para que você receba algo de Deus. Quando Deus quer te entregar algo, o inferno se levanta e quer barrar, ele quer parar a sua bênção. O inferno, o diabo não quer, os demônios não querem que aquela bênção chegue até as suas mãos. Então levanta um embate, um combate nas regiões celestiais. E Deus tem para você, aleluia, uma bênção. Deus tem algo para a sua vida e o diabo não quer que isso chegue até você. Aleluia. Nós temos o inimigo da nossa fé, o inimigo das nossas almas, o vil tentador, aquele que nos tenta todos os dias na carne. Amém? E hoje muitos têm perecido, muitos têm deixado a igreja porque não têm resistido o diabo. Tiago vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se nós não resistir, o que é resistir? É lutar contra. Resistir é você fazer frente contra o diabo. Pastor, mas como? Vindo na igreja? Sim. Orando, jejuando, lendo Bíblia, se envolvendo nas coisas de Deus. Resiste o diabo. Como que eu vou resistir? Estando na presença de Deus, estando com Deus, estando em Jesus. Aleluia. Jesus nos dá força para resistir. Amém? Ele está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencemos em Jesus. Se você não tiver Jesus, você não vence. Mas com Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, de antemão, antes que o mundo fosse fundado. Antes da criação do mundo, Deus nos elegeu, nos escolheu para servir a Cristo, para aceitar, para viver. Como também nos elegeu nele, de antemão, antes que tudo fosse formado, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha aqui a onisciência de Deus. Olha aqui o poder de Deus de nos conhecer antes da formação. Deus já nos conhece. Amém? Deus conhece quem vai nascer amanhã. A criança não nasceu ainda, Deus já conhece. Deus já sabe quem é, quem vai ser, mas eu e você não. Ninguém pode acrescentar nada à sua vida. Se hoje estamos vivos é por graça e misericórdia de Deus. O amanhã não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. Se nós estamos vivos é porque Deus assim quis. Tudo está nas mãos dele.
Amanhã começa um novo dia. E se Deus quiser, estaremos com Deus nesse novo dia, fazendo a vontade de Deus. Deus criou, Deus formou e Deus nos fez. Para que você veio ao mundo? A Bíblia vai dizer, para louvor da sua glória. Verso 6, Efésios 1:6. Deus nos criou para louvor da sua glória. Fomos criados para Deus, para louvor e glória do teu nome. Mas Deus nos dá algo. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolha. Amém? Alguém pode perguntar: como acreditar na salvação? Se Deus já predestinou os salvos, não é isso? Como que eu vou acreditar na salvação? Deus já sabe quem são os salvos. Irmãos, cabe a nós nos esforçarmos. Amém? Cada dia mais na presença de Deus. Todo que crê será salvo. Amém? Amém? Se você perseverar, a Bíblia vai dizer que Jesus não lança ninguém fora. Aqueles que o Pai me dá, de maneira alguma eu lanço fora. Deus não faz acepção de pessoas. Ele morreu por todos nós. A salvação está aí, ela está em Cristo Jesus. A salvação não depende de homens. A salvação depende de Deus. Pastor, mas e a nós? A nós cabe somente crer. A nós cabe a fé, acreditar que Ele tem vida eterna para nós. Que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Amém? Aleluia. Quero continuar. Vamos continuar o verso 4, a parte final. Para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Irmão, ele nos elegeu de antemão, nos escolheu antes que o mundo fosse fundado para sermos santos. Está escrito aí no verso 5, no verso 4, parte final, parte B do verso 4, para que sejamos santos, sem mancha diante dele, em amor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O escritor de Hebreus escreveu isso. E nós temos então que viver em santidade. Por isso que a igreja tem que ser bíblica. Por isso que a igreja tem que viver a palavra verdadeira. Porque se nós não tivermos isso, ser santo, sem mancha, nós não podemos ter mancha, irmãos. Pastor, mas que mancha é essa? Pecado. O que mancha? O que separa o homem de Deus? Pecado. Não vivo mais para o mundo, mas vivo para Cristo. É diferente, irmãos, quem vive para o mundo de quem vive para Cristo. É diferente, muito diferente. Você teve um dia hoje que você se esforçou para não pecar. Você teve muitas oportunidades de pecar. Mas porque você entende que você tem que viver em santidade, tem que se santificar, porque você não é mais desse mundo, você é eleito, escolhido de Deus. Amém? Você quer participar do arrebatamento da igreja, você se esforçou hoje para não cometer os mesmos pecados de antes. Coisa que a pessoa do mundo não tem isso com ela. A pessoa do mundo, ela cometeu todo tipo de pecado, sem se preocupar com consequências. E nós sabemos que o pecado traz consequências para a nossa vida. Então hoje nós estamos em Cristo. E nós temos que viver
em santidade, sem mancha diante dele, em amor. Olha o amor aqui, né? Nós temos oportunidade de demonstrar o amor de Cristo pelas pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, conosco. Nós temos todo dia a oportunidade de amar o próximo, é o segundo mandamento. Deus nos dá a oportunidade de amar as pessoas, de demonstrar amor por elas e não ódio. Então nós devemos viver em santidade e amor. Amém? Porque como posso dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o irmão que está do meu lado? Como posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo, as pessoas desse mundo? Eu seria um mentiroso se eu disser que amo a Deus e não amo o ser humano, o próximo. Como você ama a Deus que você não vê, se quem você vê você não ama, que é o próximo? Você não consegue amar aquele que está do seu lado. Como que você diz que ama quem você nunca esteve perto de Deus? Deus é Espírito, é adorado em Espírito e em verdade. E só quem tem um coração quebrantado, um coração transformado, consegue amar a Deus. Um dia nós tínhamos um coração voltado para o pecado, mas hoje nós temos um coração quebrantado por Cristo. Nosso coração hoje é voltado para as coisas de Deus, diferente daquilo que a gente praticava antes. Verso 5, Efésios 1:5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção. Olha aí a predestinação no verso 5. Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção. Deus nos predestinou, irmãos, para sermos filhos por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou como filhos. Amém? Nós não somos o povo escolhido de Deus, judeu, o hebreu, o israelita. Nós somos gentios. Mas o amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou como gentios. Ele hoje nos alcançou e por adoção Ele nos adotou como filhos por amor a Cristo. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio de Jesus Cristo. Continua o verso 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito da sua vontade. Amém? Conforme a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo está, aleluia, nos planos de Deus. Tudo Deus, aleluia, preparou. Deus preparou Cristo para que toda a humanidade tivesse a oportunidade de salvação. Amém? Seria injusto se Jesus tivesse morrido só para um grupo salvo. Só um grupo, Jesus morreu só por um grupo de pessoas salvas. Não, Ele morreu por todos. Deus não iria fazer isso. Ele morreu pelo mundo inteiro, por todas as pessoas do mundo. Tá? A predestinação é o olhar de Deus e não é o meu olhar. Eu tenho chance. Basta crer e ter fé. Você tem chance. Basta crer, ter fé, acreditar e viver para Cristo. Fazer parte do reino de Deus na terra é aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador e viver com Ele até o último dia da sua vida. Amém? Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, mesmo quando éramos pecadores.
A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Não é isso? Romanos 3:23. Todos pecaram. Todos seriam condenados. Mas o amor de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. Todos pecaram. Então, todos seriam condenados. Então, Jesus morreu por todos os pecadores. Amém? Glória a Deus. Olha só. Conforme o agradável propósito da sua vontade, verso 6. Efésios 1:6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual Ele nos elegeu por meio de seu amado. Irmãos, Deus nos elegeu, nos escolheu por meio de Jesus. O que você entende aqui? Que nós só vamos ter chance de salvação por meio de Jesus. Todos sabem isso. Mas é isso mesmo. Não existe nenhum outro que pode salvar a não ser Jesus. Amém? Pelo qual Ele nos elegeu, nos escolheu por meio do seu amado. Quem que é o amado de Deus? Cristo, o Filho dele. Jesus Cristo é o amado de Deus, o Filho amado, o Filho querido, Filho unigênito. Por meio do seu Filho amado, Ele nos deu oportunidade de salvação. A oportunidade de ser salvo está em Jesus. É nele que está a oportunidade de sermos salvos. Não está em nenhum outro. Por isso que nós temos que buscar nele, em Jesus, essa oportunidade, aleluia, aleluia, essa chance de um dia estarmos na glória com Ele, com Deus. É por meio de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Porque tem muita gente buscando em outros meios, tem muita gente adorando outros deuses que não salvam. O único que pode nos dar a salvação é Jesus Cristo. O único que morreu na cruz foi Ele. Ninguém morreu na cruz para salvar a humanidade. Foi somente Ele, Jesus. Amém? Só Ele tem para nós salvação e vida eterna. Deus nos elegeu em Jesus. Então aquele que crê em Jesus será salvo. Mas o que não crê hoje está condenado. E se morrer não crendo, será condenado. Todos têm a oportunidade de se arrepender e crer no sacrifício de Jesus, no plano de Deus para a salvação. Amém? 1 Coríntios 1:21 vai dizer assim, 1 Coríntios 1:21, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Conhecemos a salvação em Jesus pela loucura da pregação. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:21, que é pela loucura da pregação que nós vamos conhecer a palavra de Deus e assim conhecer Jesus, o único Salvador das nossas vidas. É pela loucura da pregação. O mundo não o conheceu. O mundo, por sabedoria humana, não consegue entender o plano de Deus. Amém? Mas foi do agrado de Deus salvar os que creem. É do agrado de Deus salvar todos os que creem em Jesus. Amém? A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi assim que Deus, aleluia, firmou todas as coisas em Cristo, a rocha eterna. Irmãos, ainda tem coisa aqui importante para a gente ler. Presta muita atenção. Marcos 16:16, você conhece esse versículo? É o que eu já acabei de ler.
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que crê, irmãos, já está salvo. Não precisa permanecer salvo? Precisa permanecer salvo. O que crê está salvo se ele permanecer crendo. Amém? Por quê, pastor? O que crê e for batizado será salvo. Cuidado, tem gente que se batiza e sai da igreja. Você conhece pessoas assim. Eu conheço muitas que creu em Jesus, aceitou Jesus, se batizou, mas hoje não estão dentro das igrejas. Hoje estão no mundo. Voltaram para as primeiras obras, voltaram para o pecado, voltaram para a vida anterior. Então eu preciso crer e continuar crendo, tá? Uma vez salvo, sempre salvo. Se batizei, aceitei Jesus, já sou salvo. Não. Você só é salvo se você permanecer com Cristo. Fidelidade. Quando a pessoa casa, ela faz um juramento. A mulher faz para o marido para a mulher. O cônjuge, né? Até que a morte nos separe. Amém? O que a gente coloca nas mãos? Uma aliança, não é isso? E hoje o que a igreja tem com Cristo? Uma aliança. A aliança não tem começo e nem tem fim. Ela é um círculo, não tem início nem fim. Quando você começa uma aliança, uma relação, não tem fim, é até que a morte nos separe. Então nós temos que ir com Cristo até a morte, para que nós possamos herdar a vida eterna. Amém? Não é só crer, ser batizado e depois desviar, sair da igreja. Não, você precisa permanecer até o fim, tá? Amém? Aleluia. Eu tenho um texto que explica bem isso, eu não vou poder ler ele agora, que ele é grande, mas você vai se lembrar da história de Levi. Esse Levi é o cobrador de impostos. Ele está em Marcos capítulo 2, que Jesus estava passando com seus discípulos e com a multidão, e Jesus olhou e viu Levi. Levi estava sentado, cobrando impostos naquela época. Era um cobrador de impostos. Jesus estava passando. Ele olhou e viu Levi sentado. Jesus poderia ter passado e ido embora, mas Jesus resolveu parar, olhou, ele viu Levi, Jesus foi até Levi. Jesus foi até o cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele viu a multidão passando. Talvez ele sabia que era Jesus, seus discípulos, que estava passando ali. Mas Levi nem se preocupou de levantar da sua cadeira e ir lá, olhar, ir lá falar com Jesus. O que você quer dizer com isso? Jesus ia passar e ir embora. Levi não estava ligando para isso. Mas o que acontece? Jesus vai até Levi. Jesus vai até Levi, olha para Levi e fala: Levi, levanta e me segue. Como? Jesus chega para aquele homem e fala: Levi, levanta, larga tudo que você tem e me segue. Levi teve aqui o quê? Eu sei o que Levi teve aqui, o livre-arbítrio, a escolha. Levi podia escolher seguir Jesus, ou Levi podia escolher a não seguir Jesus. E quando Jesus fala: Levi, levanta e me segue, é igual o jovem rico, vai, vende tudo e me segue. O jovem rico não quis seguir. Levi é diferente. Quando Jesus falou para ele: levanta e me segue, na mesma hora aquele homem levantou e começou a seguir Jesus. Se Jesus passa e vai embora, Levi não ia nem levantar da cadeira. Levi estava lá sentado, a multidão passando, Jesus ia passar e ir embora e Levi ia ficar lá. Mas Jesus saiu de lá e veio frente a frente com Levi. Falou: Levi, levanta aí da cadeira, vem, me segue. Levi poderia ter falado: o quê?
Não, eu não vou te seguir não. Eu ouvi falar de você, Jesus, mas eu não quero te seguir, eu não vou atrás de você não. Tem uma multidão aí, por que você está chamando eu? Deus os elegeu, os escolheu. Deus estava escolhendo, vem, me segue. E Levi levantou sem questionar. Eu estou fazendo ali um questionamento para você entender. Ele poderia ter dito, não quero te seguir. Mas na mesma hora ele não questionou. Ele levantou, largou tudo que ele estava fazendo. Ele cobrava impostos na época. E foi seguir Jesus. Virou o quê? Um discípulo. Mas ele poderia, por livre-arbítrio dele, ter falado, não quero te seguir, Jesus. Não quero, vai embora. Estou bem aqui, estou trabalhando, você vem me oportunar. Eu não quero te seguir. Eu já tenho minha religião. Ele poderia ter dito, eu já tenho o Deus que eu sirvo, eu já tenho a minha crença, eu já sei em quem eu acredito. Ele não questionou e na mesma hora aquele homem se levantou. Quer dizer que ele só precisava do quê? De um convite para seguir Jesus. Ele só precisava de que alguém fosse lá e chamasse ele. Ele estava com o coração quebrantado. Aleluia, as coisas de Deus, mas precisou Jesus ir lá. E às vezes alguém precisa que você vai lá e convide ela. E aquela pessoa precisa que você vai lá e leve um convite chamando ela para vir até Jesus. Aleluia. Ela só estava esperando um convite de Deus. E o próprio Filho de Deus foi lá e convidou aquele homem. Levi é diferente do jovem rico. O jovem rico não quis seguir Jesus. E Levi quis. São duas testemunhas diferentes. A que quis seguir e a que não quis. Tem pessoas que querem servir a Deus. E triste dizer, mas tem pessoas que não querem. O jovem rico preferiu as suas riquezas, os seus bens. Hoje, da mesma forma, tem pessoas que preferem os seus bens, as suas riquezas, do que servir a Jesus. Mas tem pessoas que, se forem convidadas, elas vão correndo e vão seguir Jesus, porque elas não querem mais viver o que estão vivendo no mundo. Elas estão precisando só de uma mão amiga para chamar elas e atrair elas para a presença de Deus. Aleluia. Deus nos elegeu, nos escolheu. Irmãos, todos temos uma oportunidade com Deus. Amém? Deus não é injusto. Deus não é injusto. Alguém te convida, alguém te chama a vir à igreja, alguém te chama para participar de algo de Deus, e você decide se você quer ou se você não quer. O livre-arbítrio é a escolha do homem. Você tem a decisão de escolher servir a Deus ou não. A predestinação é de Deus, mas a escolha é minha e sua. Todos os que crêem e seguir até o fim, todos os que crêem e seguir Jesus serão salvos. Ele não lança ninguém fora. Mas o que não crê serão condenados, porque não creram no unigênito de Deus. O plano de Deus é salvar os pecadores. O plano de Deus é salvar os pecadores. Eu vou provar isso dentro da palavra. Lá na passagem de Levi, em Marcos, capítulo 2 e verso 17, Jesus vai dizer: eu vim chamar... desculpa, eu vou ler de novo. Eu errei aqui porque eu estou lendo aqui. Eu não vim chamar os justos. Marcos 2,17. Eu não vim chamar os justos para o arrependimento, e sim os pecadores. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores para o arrependimento. Todos pecaram. Jesus veio para chamar todos os pecadores para o arrependimento. Amém? Os justos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Todos pecaram, todos seriam condenados. Então Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar. Amém? Ele veio salvar os pecadores através do arrependimento. Amém? O primeiro batismo que ocorre dentro do homem, eu falei sobre o batismo de arrependimento, Atos 19.
O arrependimento é o primeiro batismo espiritual. Quando o homem ouve a palavra, a loucura da pregação, ele se arrepende. Então ele é batizado pelo Espírito Santo no batismo do arrependimento. Aquele pecador agora está com o coração arrependido. Amém? O que acontece no homem, na mulher que vem para a igreja e se converte? Ele se arrepende dos caminhos maus. O arrependimento nos leva ao perdão de Deus. O arrependimento nos leva a Jesus. Amém? Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, verso 7: pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Deus não chamou nós para a impureza, para o pecado. Deus nos chamou para nos santificar. Deus nos chamou para nos santificar. Deus não traz a gente, Deus não nos escolhe, Deus não nos elege para vivermos no pecado. Mas Deus nos escolheu, nos chamou, aleluia, para a santificação, para ter uma vida de santidade com Deus. Amém? Amém? E Paulo continua dizendo em 1 Tessalonicenses 5, verso 9: porque Deus não nos designou para a sua ira. Deus não nos escolheu para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos escolheu, aleluia, para sermos contemplados com a salvação em Cristo Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém? Fica de pé. Amém. Deus não nos escolheu para a ira. Deus não nos escolheu para a ira, mas Ele nos elegeu para sermos salvos por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Cristo tem salvação, vida eterna. João vai dizer, o apóstolo, amém? O apóstolo João vai dizer, ele vai dizer, deixa eu lembrar o verso, João 14, verso 6, não é isso? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João escreveu no capítulo 14, verso 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Da onde João tirou isso? Ele ouviu o que Jesus disse. João ouviu Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro caminho. Só existe um caminho que leva para o céu, e esse caminho é Jesus. Só existe um caminho que leva para o céu. Só existe um caminho, e ele é Jesus. Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é o dono da vida. Nas mãos de Jesus está a vida, a ressurreição dos mortos. A vida eterna está em Jesus, pois Deus, aleluia, deu autoridade para Jesus julgar a todos nós. Amém? Hoje Ele é advogado. Hoje Jesus é advogado. Mas no juízo, no trono branco, Ele será juiz. Ele vai julgar com equidade. Ele vai julgar com verdade. Ele vai julgar com justiça. É justo que aquele que serve Jesus entre no céu. É justo. É justo que aquele que serve a Deus, aquele que ama a Deus acima de tudo, que vive para Cristo, é justo que ele entre no céu. Mas aquele que não crê, é justo que ele não entre, porque ele não crê. Amém? Há diferença do que serve a Deus e do que não serve. Vamos orar, põe um louvor.